Amém? Você trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, diga assim: eu trouxe. Se alguém está faltando aí, que eu acho que não, né? Mas se alguém não tem, se aproxima aí de quem tem, para que nós possamos compartilhar a palavra do Senhor todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, já está aí na nossa tela, não é? O livro de Salmos, capítulo de número 33, versículo de número 4, será a base para o estudo daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Lembrando que você está na Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, não é? E aqui você tem liberdade neste dia de hoje para perguntar, para tirar as suas dúvidas. Como é um culto de ensino, não é? Esse é um culto onde você tem a liberdade de levantar a mão e dizer: pastor, não compreendi, repete aí, tá? E nós temos aqui outros obreiros, homens de Deus, estudiosos na palavra, que podem contribuir também para o enriquecimento, o crescimento, né, através desta aula, para as nossas vidas e com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus por isso, tá? Então levanta alguém aí com voz de trovão e leia para nós o versículo de número 33, capítulo número 33, versículo de número 4. Elizabeth, Letícia. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, não é? Eu peguei aqui uma outra tradução que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Glória a Deus por isso. A sua pode estar com alguma diferença aí, mas o sentido, o significado certamente será o mesmo do que nós estamos lendo neste dia de hoje. Então, pastor, o que é que nós vamos falar neste dia que o Senhor nos traz aqui para estudar na palavra do Senhor? Nós vamos falar sobre prosperidade, nós vamos falar sobre fidelidade e nós vamos falar sobre obediência. E hoje será apenas o primeiro módulo deste estudo, onde nós estamos precisando nos aprofundar. Pastor, o senhor vai falar de dinheiro? Não sei, né? Espero que você tenha paciência, leia, escute aí. Talvez você se surpreenda nesta aula de hoje. E por quê? Para que nós possamos nos posicionar. Porque nós temos visto muitas pessoas têm sofrido por não entender, não compreender o que essas três palavrinhas significam para as nossas vidas: prosperidade, fidelidade e obediência. Lembrando que as duas finais, fidelidade e obediência, são princípios, né, bíblicos da palavra do Senhor para todo servo que se diz fiel ao Senhor, não é? A fidelidade e a obediência são regras básicas, são regras básicas para que todas as outras coisas da parte de Deus sejam despejadas nas nossas vidas de forma abundante. Entendeu? Você está compreendendo? Amém? Você pode dizer amém por isso? Então nós vamos começar a entender o que? Para você, o que significa prosperidade? Alguém pode enriquecer esta aula com a sua fala, com o seu entendimento? Prosperidade é ser próspero, prosperar, sonhar. Prosperidade é ser próspero, prosperar, sonhar. É o que Renan diz. Alguém mais? O Eduardo Costa. Eduardo Costa? Silva, né? Para mim, Eduardo Costa é o cantor. Eduardo Silva. Para mim, prosperidade é não sentir falta de nada. Prosperidade, não sentir falta de nada. E aí? Mais alguém? Pastora Deusa Nélia. Eu, no meu entendimento, a prosperidade, ela abrange toda a vida do ser humano em sua plenitude. Uma pessoa próspera, a vida espiritual dela é próspera, a intimidade dela com Deus é próspera, só cresce cada dia mais. A sua vida familiar, seus relacionamentos são prósperos, sejam eles na área sentimental, amorosa, relacionamentos de amigos, são relacionamentos prósperos.
prósperos, o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho, ele é próspero, independente de se falar em finanças. Porém, vai aí em tudo dele é próspero. Glória a Deus por isso. Alguém mais tem algo que quer acrescentar? Fala aí, Letícia Chaves. A prosperidade, ao meu ver, assim, não adianta eu ter muito aqui, eu tenho certa quantidade, mas aqui não provém mais nada. É só ter um pouco ali, só acaba, só diminui. Prosperidade é eu ter algo, mesmo que pequeno, mas aquilo vai me trazer cada vez mais algo, ou mais alegria, ou mais multiplicação, então vai acabar que vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. Então, ao meu ver, essa prosperidade. Entendi, glória a Deus. Alguém mais? Elizabeth Kissela. Fale alto que é para o seu som sair no vídeo, a sua voz sair no vídeo que está gravando, né? Amém. Prosperidade, sobre o que eu acredito, sobre o que eu entendo, é contentamento e satisfação. Quando alguém olha para você e diz você é próspero, é porque vê em você satisfação e contentamento. É a sua vida na contentamento da pessoa que está contente. Ela não sente falta de algo, ela está abastada, mas não significa que ela não quer algo mais. É você estar contente com o que Deus te entregou, mas sempre buscando algo mais de Deus. Então, prosperidade, ao meu ver, é isso: contentamento e satisfação. Glória a Deus pela visão e pela vida de vocês, não é? Então, prosperidade, nós vamos entender a partir de agora à luz da palavra, para nós podermos entender no final deste primeiro módulo se é isso o que nós estamos, e já alguém já participou e já falou, que realmente significa para a nossa vida. Bom, eu pesquisei no Google e em outros meios de comunicação o que significa prosperidade, e um dos que eu costumo mais mencionar aqui nos nossos cursos de ensino é o do Diesel, não é? Que é um dos dicionários hoje mais pesquisados, não é? Nos tempos atuais. E eu me surpreendi, porque em vários sites de busca e de pesquisa, nenhum deles consegue dar realmente o que significa de forma profunda para nós que somos servos do Senhor. Logicamente que quando nós pesquisamos, nós não colocamos lá prosperidade para crente, né? Prosperidade não, a gente coloca prosperidade para que Ele venha nos dar um significado dessa palavra, para que nós possamos ter a compreensão. Então, no Diesel, que é um dos dicionários mais utilizados hoje em dia, ele diz o seguinte: que prosperidade é a característica de próspero, desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico, propício. Ele desejou aos noivos paz, amor, prosperidade e felicidade, circunstância favorável ou próspera. Dois pontos, ponto e vírgula, felicidade. Não ficando satisfeito com essa resposta, eu busquei também no Wikipedia, não é? Que é um dos também mais acessados. Eu não sei se você vai conseguir ver daí, provavelmente não, porque as letras estão pequenininhas, não é? Mas eu vou ler para você. No Wikipedia, que é a enciclopédia livre, que é um das também mais acessada no mundo, diz que a palavra prosperidade provém do latim, que quer dizer prosperitate. Refere-se à qualidade e ao estado de próspero, que, por sua vez, significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. O conceito de prosperidade é interrelacionado ao de riqueza e, de fato, algumas fontes chegam a apontá-las como sinônimos, mas outras discordam, apontando diferença entre ambos. Há quem diga que riqueza é quantidade de bens e dinheiro, enquanto a prosperidade é um grau de satisfação causadas por eles. Carece de fontes. Há ainda quem diferencie ambos os conceitos partindo da afirmativa de que a riqueza é o fato de ter bens, enquanto a prosperidade é a capacidade de gerar riquezas, não é? Peço a você paciência. O nosso cachorro está ainda há 8 meses
assistência técnica por causa de um acidente. E nós estamos pedindo a Deus para que esse negócio saia de lá, ou a gente tenha as condições de comprar um outro para nos auxiliar no Instituto de Ensino. Então, se nós somos comparar as duas respostas, vai mais confundir do que explicar, né? Mas se você leu e ouviu com atenção sobre essas referências, tanto no Disney como no Wikipédia, para o mundo, e aí nós estamos falando do mundo, prosperidade está correlacionada ou tem alguma relação com riqueza, dinheiro, seja ligado sempre ao mundo financeiro, né? Então, mas pastor, e para nós, cristãos, servos do Senhor, qual é realmente o significado da palavra, né? Então, se o mundo entende que a prosperidade provém do dinheiro, onde eu posso entender e ter a afirmação, a compreensão correta do que significa prosperidade na minha vida? Eu vou lhe dizer, vou lhe revelar agora, talvez você não saiba, mas aqui ensina em todos os detalhes que você precisa saber o que significa prosperidade na vida do servo de Deus. Na Bíblia, em nenhum outro lugar você vai conseguir entender, né, realmente o significado do que a palavra prosperidade quer dizer para as nossas vidas. E há muitos níveis que nós poderíamos falar sobre prosperidade, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço que você se ligue no trono da presença do Senhor, porque se você compreender o que Deus tem para a sua vida a respeito desse estudo de hoje, tudo pode mudar à sua volta, tá bom? Eu quero pedir a alguém que vá ali falar com aqueles dois jovens ali e coloque eles quietinhos, porque atrapalha quem está querendo ouvir a conversação deles dois. Amém? Então, para o mundo, todas as vezes que eu pesquisei hoje sobre prosperidade, seja no site de busca e em diferentes sites eu pesquisei, todos eles estavam ligando a prosperidade do indivíduo a dinheiro, a riqueza, a bens e a coisas materiais. Mas como eu estou falando hoje aqui para pessoas estudiosas, pessoas que conhecem a Bíblia, nós já estamos aqui há 2 anos e meio nos aprofundando na palavra do Senhor. Aí eu quero saber dos bons de Bíblia, se você pode citar ou mencionar algum texto bíblico. Eu quero pedir que desde já você deixe de lado aí o celular, tá? Porque não vale, né? Se for pesquisar agora no celular, vai dar um monte de texto bíblico. Mas você de cabeça, os bons de Bíblia, pode me dizer algum texto bíblico que fale sobre prosperidade? Se alguém souber, levanta a mão. Espera aí, pastor Deus e Marcos. Pastores é covardia. Fala aí. Edmilson Novaes Reis, alto e bom som. A Bíblia diz que Isaac era próspero em tudo que ele colocava a mão. Tá. Eu quero saber, para dar um entendimento para as nossas vidas sobre o significado da prosperidade. Se tem você tem em mente algum versículo bíblico que possa nos abrir a mente e a ideia nesse momento, porque o servo do Senhor é próspero. Lembrando que lá no início, né? Na palavra, no slide, na imagem que nós colocamos falando sobre prosperidade, eu já dei uma pista, não é? Do que faz a prosperidade realmente acontecer na vida do servo de Deus. Lembrando disso? Alguém? Então faz assim, para melhorar para vocês, nós vamos para aquele quadrinho que há muito tempo nós não executávamos aqui, que é sobre os bons de vida, né? Só um minuto. Quadro aqui na igreja que chama Os Bons de Bíblia, que é onde nós vemos o grau de intimidade que os servos desta casa têm com a palavra do Senhor, não é? Já digo que desde já não vale pegar no celular, tá? Para responder. Então na Bíblia pode. Na Bíblia pode, tá? Então vamos lá para Os Bons de Bíblia. Nós temos uma pergunta a fazer. Primeira pergunta: onde está escrito sobre o verdadeiro significado da prosperidade
do Senhor. Você tem que dizer o livro e o versículo. Tem um minutinho aí para responder. Alan Batista. A Maria falou uma aqui, ó. Diz aí, irmã Maria. Malaquias 3,10, segundo a irmã Maria, é o sinônimo de prosperidade. Alan Batista, co-pastor da igreja. Salmo de número 128. Diz aí, Alan Batista. Glória a Deus. Vamos ver se a resposta está certa. Você percebeu? Está certo disso? Posso perguntar? Se o senhor está perguntando, você pode perguntar. Pode, Alon? Pode. Resposta é? Glória a Deus. Dá uma pausa aí, o Alon Batista. Glória a Deus. Repete aí alto e bom som, Alon. Ainda há esperança. Vem cá, Alon, vem aqui na frente. Glória a Deus. Tem que aparecer na filmagem, né, com o pastor da igreja. Cuidado para não derrubar tudo aí aqui na frente. Glória a Deus. Fala aí. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Glória a Deus. E o prêmio é, vamos fazer o seguinte, quando nós chegar lá no céu, te convido para um almoço. Amém? Glória a Deus por isso, então se esforça para ir para lá. Segunda pergunta. Onde está escrito que se o homem obedecer ao Senhor, prosperará? Lembrando, né? O começo é prosperidade, fidelidade, obediência. Onde é que está escrito? Será que alguém sabe? Deuteronômio 28. Arrisca aí mais alguém. Onde está escrito que se o homem obedecer ao Senhor, prosperará? Ninguém vai arriscar? Vamos lá, vou responder. Calma. Salmo 1, versículo 3. Vai, Deuteronômio 29, 9. Deuteronômio 29, 9. Salmo 1, versículo 3, Deuteronômio 29, 9. Alguém mais? Salmo 128, 4. A você, Marcos. Gálatas 6, 7 e 8. Vamos lá. A resposta é Salmo 1, do 1 ao 3. Salve de palmas à irmã Maria. Quem pode ler para a irmã Maria aqui? Ô pastor, qual é a mesma pergunta dessa resposta aí? Bota aí. Eu não acredito num negócio desse. Onde está escrito que se o homem obedecer, o Senhor prosperará? Amém? Salmo de número 1, versículo de 1 ao 3. Vem alguém aqui para ler, em nome do Senhor Jesus, rapidinho. A Letícia vem, Letícia. Demorou demais? Lê aí, Letícia Chaves, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Viu aí o segredo da vitória na vida do crente? Glória a Deus por isso. Terceira e última pergunta para os bons de Bíblia. Vamos lá? Onde está escrito que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos? Isso é para exercitar, né? Vocês que dizem que ler Bíblia aí, não? Quem lê sabe onde está. Onde está escrito que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos? Eita, glória a Deus! Como abençoado. Alguém arrisca? Risca aí, pastor Deusimar. Salmo 35, 27. Alguém mais? Ninguém? Está certo disso? Pode perguntar? Resposta é Salmo 35, 27. Você pode aplaudir o pastor Deusimar? Glória a Deus. Vem cá, pastor, lê para nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, no Salmo 35, 27, está descrito que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Vai para cá. Diz aí. 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: ó Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então você marca, você sempre que vier para o culto em si, você traga o livrinho, traga onde você fazer os seus rascunhos, para que você guarde essas respostas, você chegue em casa, medite e aprenda mais. E nós estamos felizes pela vida dos servos do Senhor que conseguiram, né, lembrar. Glória a Deus. Então, fazendo uma junção de tudo que aqui já foi falado até este momento, nós podemos entender que, lembrando que essa aula de hoje ela é mais expositiva, ou seja, ela é mais teórica, não é? Não vai ter muitos slides aí com muitas coisas, é mais de leitura, justamente para que nós possamos assimilar verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu te peço, pelo amor de Deus, preste atenção, não deixe nada tirar o seu foco, nem aquilo que Deus quer passar para você através do seu Espírito Santo. Eu orei bastante, perguntei a Deus bastante, e nós temos visto e entendido que muitas pessoas aqui dentro da nossa igreja, porque este culto é direcionado para a nossa igreja, não é? Algumas pessoas que têm sofrido muito por causa do embaraço ou da falta de entendimento, de compreensão, o que a prosperidade pode fazer e o nível de prosperidade que nós podemos alcançar, que provém de Deus para as nossas vidas, se nós nos posicionarmos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, tá? Então, se alguma dúvida surgir, se algo surgir, não tenha vergonha, levante a mão. Interessante é que você saia daqui entendendo e compreendendo aquilo que Deus tem para você. Então, nós entendemos até aqui que para a verdadeira prosperidade, o que tem que acontecer? Há um princípio bíblico que nós precisamos seguir. Que princípio bíblico é esse? Para as pessoas que estão aqui entenderem e compreenderem já o que Deus quer fazer e falar. Qual é? Quem pode dizer? Obediência e fidelidade. Nós vamos partir nesse momento de um único princípio, que qual seria ele? Fidelidade. Sem fidelidade não há como nós alcançarmos os níveis de prosperidade que o Senhor tem para a nossa vida. Lembrando que não estamos falando neste momento e não está ligado e não está direcionado para dízimos e para ofertas, não é? Porque na maioria das vezes, quando nós começamos a falar sobre prosperidade, fidelidade, obediência, a
a gente começa a pensar no nosso coração que tudo vai ser direcionado para a área financeira. Mas dízimo e oferta é apenas a ponta do iceberg. Que Deus quer nos abençoar, e as formas que Deus quer nos abençoar, o dízimo e a oferta é apenas um começo, mas vai muito mais além do que isso. Eu estava sentando ali com o pastor Deus e Maia ontem, nós conversando, e eu sempre fico perguntando a Deus o tema, daquilo que eu preciso aplicar na igreja, a respeito dos cultos de ensino, e é por este motivo que nós estamos aqui hoje falando sobre prosperidade, porque tem muitas pessoas que não têm a compreensão do que isso representa para as nossas vidas, e por causa disso sofrem escassez, com perda da família, com perda de bens, porque não compreendem. Acha que ser próspero ou alcançar nível de prosperidade na sua vida está única e exclusivamente relacionado à área da finança, e nem sempre é assim. Então, o intuito desta aula, o intuito desse estudo é para que você chegue na plenitude daquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Amém por isso? Então nós temos que entender que no hebraico, eu vou lhe dar o conceito, eu vou lhe explicar, para que você saia daqui, um fiel entendedor daquilo que prosperidade representa para a sua vida. No hebraico, a palavra mais usada para descrever prosperidade é tessalish, que significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. Tessalish, que é a palavra que no hebraico representa a prosperidade, ela quer dizer ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. No grego, uma palavra que é muito usada para descrever prosperidade é eu o dou. Interessante isso aí, como Deus trabalha de forma poderosa, eu o dou, que significa ter uma vida bem sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem sucedido. A Bíblia é repleta de versículos que exaltam a fidelidade de Deus para conosco, como o que citei acima. Agora, e quanto à nossa fidelidade para com Deus, você já pensou nisso? Os níveis de fidelidade que o Senhor requer das nossas vidas, para que nós possamos alcançar a plenitude da vontade do Senhor. Se nós vamos nos aprofundar em textos bíblicos, nós estamos muito aquém, daquilo que Deus deseja, para que nós venhamos ser aquilo que Ele sonhou para nós. Nós estamos falando de um texto que traz aquilo para as nossas vidas que muitas pessoas desejam alcançar. Quem quer ser próspero aqui? Levanta a mão. Na realidade, não há ninguém na face da terra que não queira ser próspero. Todo mundo deseja ser próspero. E prosperidade é uma promessa de Deus para a vida dos seus servos. Você entende isso? Então, teoricamente, se eu sou servo do Senhor, se eu sigo seus conceitos, ensinamentos e diretrizes, direções para a minha vida, a própria palavra do Senhor fala, num texto que foi mencionado aqui, agora quando nós perguntamos, Deuteronômio capítulo de número 28, as bênçãos do Senhor, ela correm atrás de nós. Mas também no mesmo texto fala que se eu não for fiel ao Senhor, se eu não obedecer ao Senhor, quem corre atrás de mim não são bênçãos. O que é que corre atrás de mim? Maldição. E o pior que a Bíblia diz nesse mesmo capítulo, que além dela correr atrás de mim, ela me alcança. Então nós entendemos o seguinte: para alcançar a prosperidade do Senhor, nós temos que ter posicionamento, obediência, fidelidade, santidade e muitas outras coisas mais. E de acordo com o que nós hoje conseguimos enxergar, ver e meditando sobre as ações e sobre a geração que nós estamos vivendo, nós entendemos que se o Senhor pediu o que pediu aos seus servos, os heróis da fé que nós conhecemos, na maioria das vezes, 99,9% dos que estão aqui, incluindo eu, nós pereceríamos na mão do Senhor. Você concorda com isso? Você concorda ou você discorda? Eu também concordo com isso. Você já imaginou o Senhor chegar para você, como chegou para Abraão, e dizer assim: eu quero te abençoar, eu quero te fazer próspero.
sai da tua casa, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Alguns dos que estão aqui podem até dizer, mas pastor, eu já fiz isso. Eu já mudei do lugar em que eu estava. Eu já estou num lugar que não me pertence mais. Quando nasci, não vim. Nós temos aqui Fernando Verderos, que não é daqui. Nós temos aqui o Edmilson Novaes, que não é daqui. Nós temos aqui Ramon Batista, que não é daqui. Patrícia e os demais. Na maioria, né, na grande maioria dos irmãos, poucos são os que são daqui. Eu, pastora Deusa, a família da pastora Deusa. Então, se a pergunta do Senhor fosse essa, grande parte dos que estão aqui se encaixaria. Mas a palavra do Senhor diz que mais lá para frente o Senhor diz, para mim continuar te abençoando, eu quero algo mais. O que foi que o Senhor pediu de algo mais para Abraão? Você lembra? O seu próprio filho. Aí eu lhe pergunto, no seu nível de obediência e fidelidade ao Senhor hoje, se o Senhor chegasse para você e dissesse assim, eu te abençoei até aqui, e se nós formos comparar o nível de bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em comparação à perseguição, em comparação a aplacar os inimigos, a maioria de nós também, Deus tem feito a mesma coisa, sim ou não? Sim, há uma praga aí na rua que tem matado milhões de pessoas e você continua aqui vivo. Então você pode dizer o quê? Que a mão do Senhor está sobre a sua vida, lhe blindando e lhe protegendo, porque você está vivo. Alguns de nós até foi alcançado pela praga, sim ou não? Alguns de nós já tivemos Covid, mas continua vivo aqui na presença do Senhor. Então, se nós formos fazer algumas analogias e pensamentos, nós podemos entender que a poderosa mão do Senhor está nos guardando. A poderosa mão do Senhor sobre a vida de todos que estão aqui, sem exceção, não tem deixado faltar nada. Quem está passando fome aqui? Ninguém. Glória a Deus por isso. Então isso é bênção. Bênção que provém de quem? De quem? Participe comigo de Deus, para que você entenda e compreenda o que Deus quer falar para você. Então Deus te protegeu da praga, Deus te protegeu da fome. Todos que estão aqui têm um teto sobre as suas cabeças? Amém, glória a Deus. Então Deus protegeu da praga, Deus protegeu da fome. Veja, no nível de prós e contras o que Deus já fez. Deus protegeu da praga, Deus protegeu da fome, Deus protegeu do sol escaldante, da chuva, de estar aí fora desprotegido. Deus te deu uma casa. Vamos lá. Quem que está aqui que tem transporte para vir para a igreja? Se nós formos levantar a mão, grande parte tem transporte. Os outros não necessitam porque moram próximo, mas também tem transporte, alguns para se deslocar para o seu trabalho. Se não tem um transporte, Deus deu o dinheiro para pagar o Uber, para pagar o mototáxi, para pagar o táxi, para ir trabalhar, sim ou não? Então vamos lá, veja o que Deus já fez na nossa vida. Deus nos deu proteção contra a praga, Deus não nos deixou até aqui morrer de fome, Deus nos deu uma casa, um teto sobre as nossas cabeças, e Deus nos deu dinheiro. Então Deus fez grandes coisas do que Deus também cumpriu na vida de Abraão, Abraão teve proteção contra os seus inimigos. Abraão não passou fome mesmo vivendo no deserto, momento de escassez, solidão e coisas áridas, Abraão tinha transporte, que a Bíblia diz que ele tinha um grande número de jumentos, de camelos, de coisas, ou seja, que era o transporte da época, era o veículo da época. Abraão tinha, ou não é? Então, se nós formos colocar no papel, Deus tem muitas coisas que fez ao herói da fé, conhecido como o nosso pai da fé, Abraão. Sim ou não? Sim. Mas vamos comparar os níveis de obediência. E se Deus chegasse hoje para você, pai e mãe, e dissesse, até aqui eu te abençoei, você é abençoado ou não? Sim. E ele dissesse, mas a partir de agora, sobe um monte que eu quero teu filho para mim. Quem de nós faria isso? Bora Samara, Deus Davi, pegar o dedo. Bora subir. Bora. Você já imaginou isso aí? Porque na maioria das vezes nós dentro do nosso ser, e eu trouxe você a isso para te confrontar, trouxe você para cá para te confrontar. Porque nós achamos que na maioria das vezes o nosso nível de desobediência a Deus e o porquê nós não somos prósperos, Olha para cá, presta atenção. Às vezes nós colocamos na tábua do meu coração que o nosso nível de desobediência a Deus e o porquê nós não somos prósperos é porque eu estou falhando no dízimo,
é porque eu estou falho na oferta, não é? É porque eu estou falho em um culto ou outro, não é? Mas tudo o demais que Deus pedir para mim eu faço. E aí, se Deus chegasse hoje para você e dissesse assim, eu quero te elevar ao mais alto nível, aquilo que você sonhou. O que é que você sonhou? Vamos lá. Eu sonho num dia, na minha velhice, estou falando meu sonho particular, minha intimidade para você. O que é que você sonha, pastor Beethoven, para a sua vida? Eu sonho em ter uma igreja próspera. Estar à frente de uma igreja próspera, porque eu sou próspero. E eu sonho em ter uma igreja próspera, onde eu possa abrir outras congregações, eu possa bancar os obreiros, para os obreiros terem uma estabilidade, para os obreiros terem uma vida decente, onde eu possa sustentá-los com do bom e do melhor, para eles fazerem só obra, trabalhar para homem nenhum, só obra do Senhor. Eu penso em crescer, em melhorar, em derrubar essa igreja, construir outra e fazer cada vez mais igrejas maiores. E no final da sua vida, pastor, o que o senhor quer? Eu quero ter simplesmente uma casa para mim, descansar os meus ossos cansados, né? E ter o básico para suprir a minha necessidade. Não preciso mais nada do que isso. Esse é o meu sonho, tá? Eu sei que cada um de vocês tem um sonho, cada um de vocês que estão aqui, você tem um sonho. E se Deus chegasse para você hoje e dissesse, pai e mãe, principalmente os pais e as mães, dissesse, tá, eu vou realizar, eu vou cumprir, eu vou fazer, mas me dá o teu filho para cá, você daria? 4. Sinceramente, seu coração, você daria? Então a gente vê que o nível de obediência e fidelidade, presta atenção, o nível de obediência e fidelidade que Deus requer de nós vai muito mais além. Você entendeu? Que eu falei agora há pouco, que vai muito mais além do que dízimo e oferta. Dízimo e oferta é apenas a ponta do iceberg, é aquilo que nós vemos primeiro, não é? Mas vai muito mais além do que isso, não é? Se Deus disser para você, larga tudo, deixa tudo aí e segue-me. Quando ele chegou com os seus discípulos nas margens do mar da Galileia, não é? Você notou, você já analisou o que é que Deus fez na vida daqueles homens? A Bíblia diz que eles passaram uma noite inteira, né? E não conseguiram pescar nada. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus disse, me empresta o barco para me pregar para o povo, ele pegou o barco, subiu no barco, pregou para o povo, aí depois disse, volta onde vocês estavam pescando e joga a rede novamente. E Pedro disse, só porque o Senhor está dizendo, eu vou voltar, mas eu passei a noite toda pregando, ou pescando, e eu não consegui pegar nada, não é? E a Bíblia diz que eles voltaram, e quando lançaram a rede, tiveram a maior pescaria das suas vidas. Nós estamos falando de homens experientes, de homens que o seu desejo era ter uma grande pescaria, e com a presença de Jesus na vida deles e no barco deles, eles tiveram naquele dia a maior pescaria das suas vidas. E a Bíblia diz que a pescaria foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eles precisaram de ajuda. Os barquinhos que estavam ao redor vieram ajudar a cooperar, para que eles pudessem puxar as redes para a margem. Você entendeu isso? Você tem noção do que é isso? Vamos supor, Renan é um vendedor de imóveis, e a vontade de Renan é ter uma venda milionária, sim ou não? É lógico que sim. Ralon Batista, ele é fotógrafo com excelência, ele trabalha com design, e a vontade do Ralon Batista é ser o homem mais famoso do mundo em design, em fotografia, ser reconhecido internacionalmente, sim ou não? Não é? E todos os demais que estão aqui também têm o desejo das suas profissões, não é? De ser reconhecido e ter aquele dia, né? Onde ele vai alcançar a plenitude. Foi o que aconteceu na vida desses homens. Eles tiveram uma noite, né? De um dia para o outro, eles alcançaram aquele seu maior desejo, alcançaram a maior pescaria na vida deles. Olha o que foi que Jesus fez? Jesus disse assim: vocês hoje estão alcançando o maior desejo dos seus corações, sim ou não? Não era o desejo deles? Eles não eram pescadores? Aí o Senhor olha para ele e diz assim: larga tudo e segue-me. Você já imaginou isso? Renan, hoje, amanhã vai ser a maior venda da tua vida. Milhões seria a sua comissão.
Aí o Senhor Jesus diz assim: mas você não vai usufruir nada dela, larga tudo aí, dá para os pobres aí. E me segue. Você faria isso? Você está entendendo o nível de profundidade do que obediência e fidelidade ao Senhor requer nas nossas vidas? Na maioria nós nos prendemos apenas ao financeiro, mas muito mais além. Vai abrir mãos de sonhos. E tem muitos dos que estão aqui indo à obediência, que estão batendo cabeça porque não querem abrir mão já destes. Destes? Sim ou não? Sim ou não? Porque nós sabemos o que é que o Senhor requer de nós. O que é que o Senhor requer de nós? Fidelidade e que são os princípios para nós adquirirmos sobre as nossas vidas ou a prosperidade. Não é isso? Você está conseguindo compreender? Então por que eu ainda não consigo ser próspero? Porque eu ainda não consegui atingir o grau de fidelidade e obediência que Deus requer sobre a minha vida. Você está conseguindo entender até aqui? Alguma pergunta? Glória a Deus por isso. Então, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o que nós acabamos de falar? Logicamente. Aliás, se você não sabia ainda, ser fiel até a morte, que está em Apocalipse capítulo número 2, 10, é a condição imperativa para se alcançar o reino dos céus. Rapaz, isso é profundo demais, hein? Ser fiel até a morte. Até a morte. O cara chegar aqui para você e meter uma arma assim na tua cabeça e diz assim: ou tu larga, ou tu nega Jesus agora. Agora, hoje, se chegasse alguém por essa porta ali, nos circulasse aqui de metralhadora e disser: é o seguinte, eu deixo vocês tudo escapar, só vai se levantar e ir embora e dizer que nega Jesus. Nós sairíamos ou nós ficaríamos? Rapaz, o povo santo. Meu Deus do céu, acho que eu não preciso nem eu dar essa aula, hein? Acho que eu estou perdendo tempo, tô não? Fala aí. O que eu acho mais impressionante na palavra de Deus é que todos os heróis da fé, antes de Deus exigir nível para provar para ele que ele era obediente, fiel ou não, primeiro Deus fazia ele chegar ao topo do que ele almejava, e depois ele chegar: beleza, te dei tudo que você queria, agora vamos ver isso aqui. Porque o sonho de Abraão não era ser rico, era ter um filho. O sonho de Pedro era ter a maior festa. E quando chegou, alcançou, Deus, beleza. Mas agora está coisa aqui. Quero ver se tu é fiel. Então, você talvez não alcançou a prosperidade porque você ainda não chegou no topo. Quando você chegar lá, você alcançou o que você queria. Deus te deu. Aí Deus vai chegar e aí, eu quero ver agora se tu é fiel. Aí Deus vai. Pois é. Então vá prestando atenção nas suas respostas. Eu estou fazendo uma resposta difícil aqui, dizendo se você seria capaz de largar tudo. Você disse que sim. Se você seria capaz de dar o seu filho. Se Deus dissesse: mata, leva lá para cima que eu quero ver você matando, derramando sangue. Você disse que sim. Samara disse que inclusive, né, os 4 se fosse necessário, né? Outro que deixaria tudo. Você disse que sim. Fala, Samara, diz. Vou dizer assim, meu lar, quando você fez as perguntas, eu acredito que se algum tempo atrás você me fizesse as mesmas perguntas, a minha resposta seria diferente. Eu ia falar: peraí, tá doido? Como assim? Será que Deus quer isso mesmo? Como é que ele vai me dar um negócio depois você vai me tomar de nada sendo que eu estou aqui certinho? Então eu iria ter esses questionamentos. Só que hoje, como eu tive uma mudança de vida, eu então tenho um estudo, a gente tem estado mais presente na igreja, tenho orientações com pessoas que são entendidas, entendimento da palavra, lido bastante a palavra, aí sim as mesmas possibilidades. Mas se fosse há um tempo atrás, eu também ia falar: Não, parece. Aplauda a Deus por você. Você já se tocou no seu coração de que isso pode acontecer ainda hoje?
que ainda hoje Jesus pode retornar e grande parte de nós, por causa do nosso posicionamento, pode não subir e ser obrigado a colocar isso que nós estamos dizendo hoje que faremos em prática. Você já meditou sobre isso? Se ainda não meditou, medite mais, tá? Há um versículo que aparece pelo menos 4 vezes na Sagrada Escritura. O justo viverá pela fé. Isso aparece em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. A palavra fé na Bíblia também é traduzida como fidelidade a Deus. E é a atitude daquele que crê e que obedece o Senhor. Nesse sentido, o apóstolo São Paulo fala aos romanos em chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos 1,5. A fé é um ato de adesão a Deus, isto é, submissão, que implica obediência à sua santa e perfeita vontade. É o cumprimento contínuo desta submissão e é a melhor tradução do que podemos chamar de fidelidade nossa para com Deus. O profeta Samuel afirma que obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22. E Thomas de Kempis, em sua obra Imitação de Cristo, assegura que obedecer é muito mais seguro do que mandar. No pátio da Academia Militar das Agulhas Negras está escrito para os cadetes, para que os cadetes leiam todos os dias: cadete, ide comandar, aprendei a obedecer. Se a obediência é tão necessária para com os homens, quanto mais para com Deus. Então você vai ver os níveis e a profundidade do nível de obediência que Deus requer para as nossas vidas. Outra característica de fidelidade a Deus é o firme propósito de servir e com a perseverança e reta intenção, mesmo nos momentos mais difíceis. E como agradar a Deus o Filho fiel? E como agrada a Deus o Filho fiel? O próprio Senhor Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, vem, alegra-te com o teu Senhor. Então nós estamos vendo que o Senhor, Ele vai nos provar e Ele nos prova, nas diversas fases que nós passamos na nossa vida, seja ela de escassez, seja ela de abundância. Em cada uma delas o Senhor está nos provando. Alguém falou, até hoje essa frase é desconhecida, ninguém sabe quem falou, mas ele disse: há pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Porque tem pessoas que se apegam tanto às coisas materiais, mas a verdadeira essência do Evangelho é nos libertar principalmente destas coisas materiais. Você está compreendendo até aqui? Não é? Então o que nós podemos entender é o seguinte: Lucas capítulo 18, versículo 29 e 30 diz: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida. Então eu quero que você compreenda e guarde essa frase, para que daqui a pouco você venha entender o porquê dela. Só um minuto. Você venha entender o porquê dela. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos aqui, ela vai interferir, ou ela vai, como eu posso dizer, fugiu a palavra agora da boca, vai adicionar, vai alterar aquilo também que o Senhor vai nos galardoar no mundo espiritual. As nossas posições, a nossa fidelidade, a nossa obediência aqui também vai representar algo que nós estamos ou temos para receber no mundo espiritual. Porque na maioria das vezes nós achamos que no mundo espiritual a única coisa que nós vamos receber é o direito de entrar no... E não é só isso. Eu quero que fique claro, que você grave isso. Há muito mais. Quem já estudou aqui batalha espiritual, Apocalipse em ordem cronológica, não é? Ele vem, que foi um dos estudos que mais se destacou aqui,
nós entendemos que há coisas que nós também vamos participar e receber uma hierarquia diferenciada do Reino Celestial. Amém? Fala, pastor Deus. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de mais uma vez estar conversando com o Marcos Vinícius, e nós falávamos justamente, Marcos Rodrigues. Rodrigo, eu conversava com ele, tive a oportunidade de conversar com ele por alguns minutos, e nós falávamos já exatamente sobre isso, né, Marcos? Nem imaginávamos que o estudo hoje seria sobre isso, sobre a fidelidade, sobre a obediência, que as pessoas, os cristãos, que nós temos que falar dos cristãos, eles só querem receber, mas eles não querem apresentar uma obediência, e quando apresentam uma obediência, ela é defeituosa, ela é pela metade, né? Até a bondade dos cristãos hoje, ela tem sido pela metade, ela tem sido defeituosa, ela tem sido por barganha, e isso não atrai a prosperidade do Senhor para as suas vidas, e isso engloba todas as áreas, porque como o pastor acabou de falar aqui, não adianta você ser fiel apenas no dízimo e na oferta. Dizimar e ofertar foi algo que Deus deixou para você ser abençoado no material aqui na terra. Porém, os demais mandamentos que precisam ser obedecidos abrem a porta dos céus. Se só dizimar, não obedecer, não entra. Se só obedecer as outras, eu estou obedecendo tudo, só não estou dizimando e ofertando, porque isso aí eu não aceito, que eu ganho não dá nem para mim. É desobediência do mesmo jeito. Não está apresentando uma obediência incompleta, uma fidelidade incompleta e que Deus não aceita. Aí fica passando perrengue o tempo todo, né, Marcos? Amém? Você concorda com isso? Discorda? Quer dar a sua opinião? Quer acrescentar? Quer diminuir? Fala aí, Renan. Você concorda? Amém? Glória a Deus. Então, lembra que agora, há alguns minutos atrás, eu perguntei a você que se Deus pedisse o seu filho, você disse que dá? Lembra que há alguns minutinhos atrás eu perguntei a você que se entrasse ladrões aqui e requeresse de nós a nossa vida, né? Para nós negar a Cristo, você disse que não negava, né? Lembra que você falou de agora que se Deus desse para você a melhor venda, alcançasse hoje o seu sonho, e Deus dissesse, mas você não vai usufruir dele, você disse que também abriria a mão, lembra disso? Então quero que você preste atenção nessa frase agora que eu vou lhe perguntar. Sobre tudo que recebemos de Deus nessa vida, é testada a nossa fidelidade. A quem? A Deus. Aí preste atenção. No cumprimento das ordenanças. Você sabe o que é ordenança? Não? Ordenanças são coisas que foram ordenadas. É uma ordem, não é um pedido. Determinadas. Você entendeu? É uma ordem. Deus disse assim: todas as vezes que sentares e lembrarem de mim, do meu sacrifício, ou seja, Deus estipulou, Deus determinou, Deus deu uma ordem de que nós devemos, né, em algum momento, quando sentar para falar dele, nós devemos reconhecer o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário. Isso está representado em quê? Na ceia. Também Deus disse que nós deveríamos nos batizar. Quem foi que deu o maior exemplo de obediência a Deus no batismo? O próprio Jesus. Ele tinha necessidade de se batizar? Ele tinha pecado? O batismo é para quê? Não é para a remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados? Jesus tinha pecado? Não. Para que ele se batizou? Para dar um exemplo. Mas era por quê? Porque havia uma ordem. Ordem de quem? Deus. Você se lembra que nos estudos passados aí nós falamos sobre vontade imperativa, a quem nós devemos primeiro obedecer? A quem nós devemos primeiro obedecer? A Deus? Não é? Aí eu lhe pergunto, você que disse aqui hoje que mataria o seu filho, que abriria a mão dos seus sonhos,
que entregaria a sua própria vida, por que você falta ser? Eita! Por que você é infiel no dízimo e na oferta? E porque alguns dos que estão aqui ainda não se batizaram. Peguei você agora não? Porque você sabe o dia de ser. É anunciado no grupo da igreja. É anunciado no seu privado. Teve um dia que eu mandei até por SMS, para não dizer que não recebeu o aviso. Mandei no grupo, mandei no privado, mandei no SMS. Mas no dia da ceia, faltou. Você está desobedecendo a quem? A pastor ou a Deus? A Deus. Isso que acontece se você desobedecer. Você tem como ser próspero se não obedecer? Você está entendendo o que eu quero abrir os seus olhos hoje? Há um versículo bíblico, eu não me lembro agora, perdão por isso, mas se alguém dos irmãos tiver aqui lembrar, é no Novo Testamento, se eu não me engano, é em Pedro, 1 Pedro, que fala, eu não me recordo, tá? Realmente deu um branco agora, mas diz que se nós tropeçarmos em pelo menos um dos mandamentos, todos os outros perdeu o efeito. Você está entendendo? Então não adianta eu fazer 99,99999. Se eu não fizer 100%. Você está vendo como é profundo o nível de fidelidade que Deus requer de nós? Tiago 2, 10, 11. Glória a Deus por isso. Tiago 2, 10, 11. Anota aí para você não esquecer. E como às vezes nós entristecemos o coração do Senhor. Ah, pastor, então eu tenho que largar tudo, eu tenho que deixar tudo, eu tenho que deixar amigo, tenho que deixar família, tenho que largar emprego, para estar aqui no culto 24 horas por dia, porque o Senhor quer. Eu não, quem está dizendo é a palavra. Agora, a decisão é sua, mas até agora em nenhum momento Deus disse para você largar emprego, deixar filho. Deus está pedindo apenas para que você seja fiel, porque na maioria das vezes falta por coisas supérfluas, porque está cansado. Mas cansado é desculpa para Deus? Eu tenho o direito de estar cansado, tenho não, mas para Deus isso é desculpa? Não. Se Jesus estivesse lá na cruz do Calvário e dissesse, eu cansei tanta perseguição, ou não, eles que se viram, e aí? Você não estava aí, eu e você ferrado hoje? É ou não é? Então você está vendo que é muito mais do que nós imaginamos, o que Deus requer de nós para que eu seja próspero. Por que muitas vezes está tudo dando errado? Por que muitas vezes a porta não está abrindo? Por que a porta não está teimando e não abrir? Por que o devorador está entrando? Por que o meu carro não para de quebrar? Por que os meus filhos estão numa desobediência só? Por que minha esposa está tão rebelde? Por que eu sou tão perseguido no trabalho? A resposta está aí. O seu nível de fidelidade com Deus não está 100%. É possível fazer os 100%? É. Só basta você querer. Oi, fala, meu filho. Até porque a palavra diz que vinde a todos os que estáis cansados e aqueles que vos aliviarei. Então, cansados não é desculpa para gente. Glória a Deus por isso. Vinde a mim todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Então o nível do que Deus requer para Ele nos abençoar e se alegrar conosco é muito mais profundo do que nós imaginamos. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, uma pessoa que deixa nas mãos de Deus todas as áreas da sua vida. Ela não entrega a sua vida a Deus pela metade, nem escolhe uma ou outra área para não deixar Jesus entrar. Mas infelizmente o que vemos, muitos são pessoas que chegam diante de Deus ainda com reservas. Eu te sirvo, mas é só até aqui. Daqui para cá sou eu que te sirvo. Deus é o comandante ou não? Deus é o cabeça ou não? Deus é o rei, a majestade, o que ordena ou não? Então não posso entregar a minha vida só na área que eu preciso, na área que eu necessito. Ou são todas as áreas, ou a obra ela está incompleta. Isso pode fazer uma diferença na minha vida e no mundo.
Você quer falar? Tem muita gente também que quando aceita Jesus, vem para a igreja, e que de qualquer forma entrega a sua vida para Jesus, ela sempre vem com um plano B. Ah, se não der certo na igreja, eu vou fazer isso. Só que não existe um plano B para entrar no céu. Ou você se rende, se submete, faz tudo conforme a Bíblia diz, ou você vai entrar no céu. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer é, primeiro, ser mais forte que a nossa melhor desculpa. Segundo, pegar o plano B e jogar fora e falar, Deus, se esse plano não der certo, eu estou ferrado. Porque é o único que tem. Entendeu? Então, viver em obediência com Deus é isso. Eu vou chorar para Deus, Deus. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Você está entendendo tudo direitinho? Glória a Deus pela sua vida. Você é show. Ó, não Deus da vida. A Bíblia diz que quem ama a Deus será próspero, mas a prosperidade da Bíblia é diferente da prosperidade do mundo. Você está conseguindo já compreender, né? Para o mundo só é próspero quem tem dinheiro, não é? Quem tem bens, quem tem poder, quem tem autoridade. Para Deus é próspero quem é obediente e fiel. Então ele é próspero na sua plenitude. Você está entendendo? Deus ele não quer que a gente seja próspero em apenas uma área. A obediência de Deus para com Deus, melhor dizendo, Ele vai nos fazer próspero em uma total plenitude, ou seja, em todas as áreas, não é? Seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela sentimental, em todas as áreas vai haver graça, vai haver paz, vai haver bonança, não é? Porque nós somos prósperos. Não é? Só quem anda em fidelidade e obediência a Deus é próspero em sua plenitude. Então nós entendemos que prosperidade é um gozo, né, que só recebe aquele que compreende o chamado de Deus para a sua vida. Sim ou não? Não é? Não é? Não é isso aí? Só quem compreende o chamado de Deus para a sua vida tem o gozo, né, e pode abrir a boca para dizer que é próspero em tudo que faz. Em tudo que está e que se coloca na sua mão, um crescimento abundante, uma grande alegria, porque ele é próspero. Amém? Então, esta é a verdade, a prosperidade do cristão. Né? Então, preste atenção nisso aí. Há 5 ensinamentos da Bíblia sobre a verdadeira prosperidade. Porque, como falei no slide anterior, para o mundo, tudo que se diz que é próspero é ligado a dinheiro e a poder. Para Deus não, é diferente. E nós vamos entender agora o que para Deus significa ser verdadeiramente próspero. Um servo do Senhor ser verdadeiramente próspero. Primeiro, bênçãos espirituais. Todo servo do Senhor verdadeiramente próspero, ele é abençoado espiritualmente. Tá? Ele é abençoado espiritualmente. Como é isso, pastor? Está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você entende a profundidade disso aí? As maiores bênçãos para as nossas vidas são as espirituais. Em Jesus você tem a vida eterna, vida sem fim. Essa vida no céu será cheia de alegria, sem dor e nem... É aquele tipo de pessoa, pode estar passando o que passar, mas ele tem uma bênção de Deus sobre a vida no mundo espiritual, que ele sabe que aquilo tem um propósito, que ele tem um motivo. Então ele não murmura, ele não questiona, ele não esbraveja, ele não se zanga, porque ele sabe que é necessário passar por aqui. Não é? Porque está havendo um tratar, um trabalhar, uma colheita, não é? De algo que foi nós mesmos que plantamos, e para nós alcançarmos um nível de espiritualidade que Deus quer no mundo espiritual, nós temos que passar por determinadas coisas, não é? Para que nós sejamos abençoados, não só aqui, mas também lá. Você está conseguindo compreender? Segundo, ser cheios do Espírito Santo. Um nível de prosperidade que Deus quer dar para você só alcança quem é obediente e fiel, e uma delas é ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que é cheia de muita coisa, menos do Espírito. É
Não é? É cheio de muita coisa, mas quando dá a primeira topada, a gente vê que não tem espírito nenhum. Quando pisa no calo dele, você sabia que na Bíblia alguém que morreu só porque pisou no pé de alguém? Você não lê o que o pastor escreve no grupo da igreja, não é? Você não sabe. Eu já escrevi um monte de vezes. Na Bíblia, alguém que morreu só porque pisou no pé de alguém. Né? E na realidade, na maioria das vezes é essa. Pisa no teu pé para tu ver. Olha para o teu cabelo e diz que é feio. Olha para o teu buchinho e diz, ô, bujãozinho da outra gás. Aí o bicho pega. Oi, No ano passado teve um pastor que pegou por aqui, que ele olhava para o pastor Beethoven e dizia assim: pastor, eu sou muito bom. Bom, pastor, eu sou muito bom. Mas não pis no meu pé, não, pastor. Tu lembra disso também? Ele chegou aqui para conversar comigo e disse, pastor, eu sou bom demais, mas não pis no meu pé, não. Pisar no meu pé, já não sou mais eu. Eu tô cheio do Espírito Santo. Você manda lascar todo dia. Eu continuo aquele amando. Você me chama de bujãozinho da outra gás todo dia e eu continuo aquele amando. Desse jeito. Tá vendo? Porque eu tô cheio do Espírito. Uma das prosperidades espirituais que Deus quer derramar para as nossas vidas é isso. Não é? Então é próspero quem tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Porque se nós tivermos o Espírito Santo, todas as outras coisas nós podemos suportar, porque Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele nos faz compreender, Ele nos faz superar. Sem Ele, nós somos a pessoa mais pobre da face da terra. Sem ele, nós estamos lascados. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você pode ter sempre mais de Deus. Através do Espírito Santo você pode conhecer Deus e ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Terceiro, abundância de graça e paz. São duas bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, que se você é verdadeiramente próspero diante de Deus, Ele vai derramar isso sobre você de uma forma poderosa, que pode te trazer algo inexplicável. E só quem é próspero na sua totalidade entende o que isso significa. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem gente que para dormir só a base de remédio. E é dono de empresa, é dono de casa própria, é dono de carro próprio, tem rios de dinheiro no banco, mas quando dorme, quando prepara para dormir, não dorme. Por quê? Porque falta graça, falta paz. O boleto está lhe tirando a paz. A conta para vencer está lhe tirando a paz. Os filhos estão lhe tirando a paz. A desordem da casa está lhe tirando a paz. A ameaça de desemprego está lhe tirando a paz. Entendeu aí? Então só quem é próspero diante do Senhor, está em obediência e fidelidade a Ele, recebe algo que só Ele pode nos derramar, que é colocar a cabeça no travesseiro e o mundo pode estar se acabando, mas você dorme porque você confia naquele que pode todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro 1:2. O perdão e o amor de Deus não tem limites. A paz de Deus é uma paz rara e preciosa, que vem quando você conhece a graça de Deus. Quarta, rico em Aí você diz que dá o seu filho, e por que no dia do culto do quilo você não dá um pacote de fubá? Seu filho vale menos do que um pacote de fubá? Realmente o negócio está apertado, tá? Não, eu entrego meu filho agora, porque no culto da ceia, da ação social, um pacote de fubá você não traz. Rico em generosidade, tenho-vos mostrado em tudo que,
trabalhando assim é necessário auxiliar os e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que o mundo diz que a alegria está em acumular riquezas. A Bíblia diz que a alegria está em partilhar. Isso fica bem claro na multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Vamos recordar? Rapidinho. Senhor Jesus olha a multidão, olha para o discípulo, olha para a multidão, olha para o discípulo, olha para a multidão, olha para o discípulo e diz: o que faremos nós? Aí o discípulo olha para Jesus, olha para a multidão, olha para Jesus de novo, olha para o bolso, olha para a multidão, aí olha para Jesus e diz: nem todo o dinheiro que eu tenho aqui no meu bolso daria para nós alimentar esta multidão. Não é? Aí o que é que o Senhor Jesus fala? Manda todo mundo sentar, porque ele disse que não vai despedir ninguém de mãos vazias. Aí chega outro discípulo e diz: e tem aqui um menino que tem nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele diz assim: mas o que é isso para tantos? Aí o Senhor diz: traz aqui. Aí bota na mão do Senhor, no cestinho. O Senhor levanta, quando baixa, o cesto está cheio de pães e de... O Senhor não podia dizer assim: levanta, negada, vem pegar para comer pão e peixe. E aí todo mundo levantava e pegava no cestinho. É ou não é? Hã? Era para quem os pães e os peixes? Para a multidão. Não era para a multidão, não era para eles que estavam com fome. Jesus não disse que era para alimentar eles. Por que Jesus manda os discípulos? Tá. Para mostrar que é obrigação dos discípulos do Senhor alimentar quem está com fome. E quem eram os discípulos? Os discípulos eram... Você entendeu isso aí? Porque que muitas vezes nós fazemos o culto do quilo, para você entender que não é obrigação de governo, não é obrigação de presidente, de deputados, de vereador. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que é a obrigação da igreja. A Bíblia diz que é a obrigação da igreja alimentar os órfãos, as viúvas e os necessitados. E quem tem que fazer isso são os discípulos. Se não fosse isso, Jesus tinha pego dizendo que vocês. Isso é uma grande lição. Então a multiplicação dos peixes e dos pães vai muito mais além do que nós imaginamos. Deus ensina que são e é função do discípulo verdadeiro, fiel e obediente do Senhor multiplicar aquilo que tem nas suas mãos. Tanto que a palavra diz que quando eles partiam, não é? O pão ele ia no cesto, né? Tanto que sobrou 12 cestos. Porque aquilo que está nas mãos dos discípulos do Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor, guarde isso nas tábuas do seu coração e nunca mais esqueça. Para no próximo culto do quilo você lembrar desta palavra. Que Jesus está querendo te ensinar isso. É que aquilo que está nas mãos dos discípulos do Senhor nunca vai faltar. Pelo contrário, sempre vai sobrar para você oferecer a quem precisa. Coloque isso na tábua do seu coração. Por mais que seja pouco, por mais que você ache que não vai dar para suprir, aquilo que você dá de coração, né, o Senhor vai fazer render, não só para quem está recebendo, mas para você mesmo que está ofertando. Aleluia. Entenda isso, guarda isso. Quinto e último, tesouros no céu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a enfermidade tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. As riquezas de Deus são... Você não pode levar seu dinheiro para o céu, mas você pode levar seu amor, sua alegria e a sua paz. Eu quero dar um testemunho nosso.
da multiplicação do que está na vida do cristão. É rápido. Foi sábado que foi pedido aquele auxílio para aquele pastor lá que estava. Sábado ou foi domingo? Foi domingo. Colocaram lá no grupo da Confieto que o pastor e a esposa estão internados e precisavam tomar lá um anticoagulante, e eram vários por dia, e cada anticoagulante custava R$110, e eles não tinham para aquele dia. Aí meu bem disse assim: meu bem, olha isso aqui, e nós não temos não, é o que nós temos aqui, e eu vou dar. Eu falei: amém, pode dar, dê. Aí ele já fez o Pix diretamente lá, também nem colocou no grupo, ele só fez o Pix que foi colocado lá para quem pudesse ajudar. E amém. Quando foi ontem, eu chamei a família ali na sala e falei assim: olha, o negócio é o seguinte, não tem um centavo. Até o dia 5, dia 10, nós vamos comer o que tem dentro de casa, ou aquilo que Jesus mandar, amém? Aí virei para ele e eu falei assim: olha, nem um parafuso pode ser comprado, porque não tem dinheiro, amém? Isso foi ontem de manhã, e falei para a Samara também. Quando foi agora no finalzinho da tarde, meu telefone toca, a pessoa diz assim: pastor, a senhora pode vir aqui em casa? Eu falei: posso. O que está acontecendo aí? Não, é para a senhora vir buscar um negócio aqui. Eu digo: tem que ser urgente, é bom, é agora, eu quero que a senhora venha agora. Aí eu fui, eu falei: eu posso mandar o Davi? Elas: pode mandar o Davi. Aí eu fui, mandei o Davi. Quando o Davi chegou, R$250. Ou seja, o que está na mão do cristão que semeia se multiplica. E a pessoa ainda disse assim: é para você, para vocês fazer aquilo que vocês estão precisando na casa de vocês. Amém? Aplauda o Senhor, porque sempre é hoje. Então, essa prosperidade, esse nível de prosperidade e bênção, Deus quer dar a você, para você precisa entender. Faz 2 anos e meio que nós batemos na mesma tecla, e todo culto do quilo tem sempre um cara de pau que passa por ali e diz: esqueci. Aí chegou outro culto, e outra ceia, e esquece, até hoje esquece. Tá? Então assim, por que muitas vezes a porta teima e não abrir? Por que tantas vezes meu carro quebra? Mas pastor, só desimite, tá, mas não é generoso. Mas pastor, eu sou ofertante, mas é desobediente em outra área. Não adianta fazer uma coisa só, ou 9, e tropeçar numa, todas as outras pedras. Entenda isso. Ou você é cristão verdadeiro, completo em todas as áreas, ou você não é. Coloque isso na sua cabeça. Um dia, isso vai ficar claro e evidente. E eu espero que seja para o seu bem, não para o seu mal. Um dia, eu e você, querendo ou não, nós vamos estar diante de Deus. Entenda isso. Diante de Jesus, diante de um tribunal. Seja de Jesus ou seja um de Deus. E nós sabemos que existem 2, não é? Sim ou não? Tribunal de Cristo e o juiz final. Tribunal de Cristo só os fiéis. O tribunal, o juízo, os infiéis. Né? Você está entendendo isso aí? O tribunal de Cristo só os fiéis. E o juízo, os infiéis. Querendo nós ou não, nós vamos participar dele. E nós vamos olhar nos olhos dele. E aí não adianta eu dizer: eu não vim para o culto porque eu estava com dor de cabeça. Não, eu não vim para a ceia porque eu estava no churrasco da mamãe. Não, eu não vim, não adianta. Eu quero ver se sua desculpa vai valer a pena. Para mim, para o pastor, para a igreja, para você mesmo, você pode se enganar. Mas a ele, meu irmão. E é isso que você tem que ter a consciência. Ah, pastor, o senhor está querendo me escravizar? De jeito nenhum. Eu sou escravo? Sou. Eu sou de Cristo e de vocês. Sim ou não? Sim. Não é? Porque você sai para ir para o churrasco de mamãe, sai para churrasco de papai, sai para churrasco de titia, enche o buchinho, não se preocupe com o seu pastor. Quem de vocês esse ano aqui, né, eu vou fazer um teste, trouxe uma cesta básica para o pastor? Levanta a mão. Levanta a mão que trouxeram aí. Levanta
para eu ser abençoado? Não, para você ser abençoado. Porque uma pessoa só aqui está trazendo e na minha casa não falta nada. Inclusive, estamos até auxiliando outra família. Isso é inexplicável ou não é? Eu posso dizer que eu sou próspero? Eu estou até com vergonha, porque eu botei esses daqui para dormir até meio-dia, e dormir de 2 horas da tarde, chegaram aqui dormindo até meio-dia, só poder derrubar a casa, de ter que acordar cedo. E faz uma semana que eu me acordo de 9h30, com sono ainda está pegando. Não é? Então eu boto a cabeça no travesseiro e durmo, meu filho. Não penso. Você entendeu? Eu chamei Fernanda Vedrosa essa semana, aliás, ela chamou e eu coloquei na ponta do lápis. Não tem explicação. Se eu for colocar você na ponta do lápis, dizer a você que o que eu pago por mês, enquanto as pessoas em contas da igreja, sem receber salário da igreja, você vai dizer que é mentira. E às vezes eu nem quero nem questionar, porque eu sei que é ele que supre as necessidades. E é isso que eu quero que você compreenda. Que você pode ter na sua vida. Se você acordar, é hora de acordar. Entender que as suas desculpas, a sua resistência em não obedecer, não faz mal a mim não, querido. Você não está machucando a mim não, você entristece, porque eu olho para você e eu vejo que você era para ser um mega empresário, um mega sucedido em que você faz, muito abençoado e muito abençoador, e vejo você sofrendo a língua, porque eu sei da intimidade de muitos aqui, e sei o quanto sofrem, o quanto padecem, o quanto estão necessitando que o Senhor abra a porta, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame, não é? Bênçãos sem limites. Mas quando a gente vai questionar, é isso aí, não é? Eu abrir a boca aqui e dizer assim, eu dou meu filho, eu dou a minha vida, é fácil demais, mas no dia a dia você está dizendo que faz tudo o contrário. Você abriu a boca aqui e gritou, está gravado, eu posso provar. Que você abriu a boca e gritou, disse que dava a sua própria vida, dava o seu filho, abria mão dos seus próprios sonhos, mas aqui eu já provei a você que você não abre mão nem de um fubá, quanto mais do seu sonho, nem de 1 quilo de farinha, né? Aí você vem dizer para o pastor que vos ensina hoje que você daria o seu filho moço. Alguma coisa está errada, há uma contradição. Fecha essa porta aí, não vamos sair daqui quando nós descobrimos aí. Tem alguma coisa, ou teu dedo do diabo, ou você está mentindo diante da igreja, diante da congregação, diante do seu pastor, ou você está tremendamente enganado. Sim ou não? Falou sim, não. Fala aí, igreja, sim ou não? Sim! Não é? Espera aí, pastor, não aperta mais não. Não, eu só quero falar uma coisa, só isso. Que nós seremos julgados pela falta de misericórdia, como o senhor falou agora há pouco. Lá em Tiago 2, versículo de número 13, diz assim: porque o juízo de Deus é sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia para com outros. Somente a misericórdia triunfará sobre o juízo. Aí mais embaixo vai entrando naquela história lá, né? Aí eu tenho a minha fé é inabalável, mas eu não tenho órgão. Não, na hora de socorrer a viúva, de socorrer o órfão, de levar a cesta básica, de pegar a carne e levar, eu não vou de jeito nenhum. Mas nem ele que quiser que trabalhe, se vire para lá. Amém? É. Então isso é uma resposta para você que entrou aqui e está com dúvida até hoje. Por que está tão difícil? Mas há 2 anos e meio nós estamos aqui batendo na mesma tecla. E se você olhar o culto do que nós fizemos aqui, está todinho ali dentro da secretaria, para você ter a certeza que o seu pastor não está usufruindo. Está todinho nada na rádio, está todo ali, já ajudei, ajudo, tem vindo pessoa todos os dias, faço questão de não deixar ninguém sair de mão vazia. Até a igreja já veio aqui pedir, a igreja não foi, Eduardo? Eduardo
cão é esse que está prendendo a minha bênção, a minha prosperidade, trazendo para a minha vida a avareza? Que a avareza não provém de Deus. A Bíblia diz que os avarentos não entrarão no reino dos céus. Né? Então, nós temos que ter a consciência do que eu digo ser diante do Senhor. Porque aquilo que eu afirmo ser, as minhas atitudes têm que estar em concordância com o que a minha boca diz. Porque se a minha atitude ela não está em concordância com o que a minha boca fala, eu estou dizendo para a igreja, para o pastor, para Deus e para todos os irmãos aqui, que eu sou hipócrita, que eu sou fariseu, aquilo que nós todos questionamos quando nós lemos, aquilo que nós dizemos que é errado. Como pode as pessoas verem Jesus e serem fariseus, não acreditar? Você está entendendo aí? Deus quer te fazer alguém grande e abençoador, e abençoar em tudo que você faz. Você quer uma prova disso? Aqui, ó, Zaqueu entendeu o que isso representava. Olha as palavras de Zaqueu. Zaqueu levantou-se e disse: eu, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Quando Jesus entrou na vida dele, ele entendeu que ele era um miserável pecador e que ele cometeu coisas erradas e que ele precisaria ser diferente. E ele disse: eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. Você entendeu? Ele começou a desapegar. Ele começou a desapegar daquilo que o inimigo quer nos prender, nos acorrentar. Entenda, na palavra do Senhor, em nenhum desses textos, versículos, capítulos bíblicos, Deus promete riqueza a ninguém. Quem prometeu foi o diabo. Foi o diabo que disse: eu te dou todos os reinos, se tu me prostrares e adorar. Eu te dou dinheiro, ouro, prata, te dou tudo o que você quiser. Deus em nenhum momento. Deus disse que dá paz. Deus disse que dá tranquilidade. E Deus disse que dá vida eterna. Mas dinheiro, em nenhum momento. Quando você vê uma pessoa abrindo mão de coisas santas, das coisas de Deus, porque está retendo a mão por causa de quantias, de coisas bobas, de coisas mínimas, como as migalhas. Porque quando eu vejo um culto de 1 quilo, que o pastor está pedindo 1 quilo de alimento, porque não é possível que você, cristão de Deus, por mais necessidade que você tenha, ou que você esteja passando, não é possível que no seu celeiro hoje, se eu dissesse a você: volte lá e traga 1 quilo de alimento, você não tivesse 1 quilo, nem que seja de sal para trazer para a igreja. Não é possível. Eu me nego a acreditar nisso. Eu me nego a acreditar nisso. Então, o que Deus está querendo dizer para você é que muitas vezes você está abrindo mão do céu e da bênção que Deus tem para derramar sobre você. Entendeu? Aí quando você não entende isso, olha o que é que acontece que entra na sua vida. Escancara a porta. De quê? Do devorador, do cortador, do migrador da finança. Quando você retém a mão para ajudar a obra, para ajudar quem necessita, para ajudar a casa pastoral, para ajudar o pastor, que você sabe que vive da fé, porque você conhece o seu pastor, você me conhece. Você sabe que eu abro mão de salário, você sabe que eu abro mão de conforto, você acredita que já teve até endemoniado, porque só pode ser endemoniado, que já veio dizer para mim, que já veio perguntar, inclusive, a alguém aqui, como é que o pastor está usando dos dízimos da igreja, nessas viagens que ele está fazendo. Você acredita num negócio desse? Que já teve que é uma pessoa endemoniada, só pode estar cheio de campo. Se o pastor está viajando, é com os dízimos e as ofertas dos irmãos. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes. Está aí a Elisete. A Elisete já foi comigo em 2 viagens. Quantas vezes eu pago conta, Elisete? Quando eu vou, pego a mão na carteira, alguém paga para mim. Todo mundo sabe que é Maria Câmara, não precisa esconder. Paga para mim, paga para minha esposa, já pagou até para o meu filho. Aí quando eu chego lá, que nós comemos do bom e do melhor, é lagosta, é ou não é, Elisete? É camarão, nos melhores hotéis, nas melhores pousadas,
que vem a conta lá 300, 400, 500, que eu pego a carteira aí, meu bem, que eu vou. Epa, pastor, bota aí, quem vai pagar sou eu. É assim ou não é, Elisete? Elas se juntam tudinho, até os de fora se juntam para dizer, pastor, você vai comer, quem vai pagar sou eu. Até quem a gente nunca viu. Até que eu nunca vi, chega aqui, senta aqui, pastor, eu vou pagar não, quem vai pagar sou eu. Isso vai ser próspero, irmão. Isso aí é você ser próspero, isso é o que Deus quer fazer com você. Teve um restaurante que nós paramos para jantar, jantamos lá, e aí depois o homem não vai pagar nada não. Você está entendendo? Isso aí é o que Deus quer fazer para você. Mas não adianta o Senhor estar abrindo os seus olhos e chegar naquela porta, você fazer tudo o contrário. Por causa de migalhas. Deus não está pedindo, Deus não chegou aqui para pedir para você vender carro, Deus não chegou aqui para pedir para você vender casa, moto que você tem, vender os seus filhos. Olha, você disse que dá para ter os filhos. Foi você que disse. Eu agora vou fazer igual a Ralone, né, mano? E Ralone, quando eu cheguei aqui. Né, mano? Agora... Você entendeu? Agora isso aqui ficou gravado. E quando eu for pedir um pouco do quilo, eu vou colocar aqui. Você daria o seu filho, você não? Eu vou colocar lá. Agora lembre de trazer pelo menos um pacote de fubá no lugar do seu filho. Pelo menos traga o filho para ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, agora vou terminar, estou indo para o final. Jesus disse que ele está vindo de repente. Quando ele vier, ele trará consigo. Guarde isso na tábua do seu coração. Guarde isso. Ele trará consigo. Não, fale em alto bom som. Ele trará consigo recompensas para dar aos homens de acordo com o que? Você está vendo que faz diferença? De acordo. Você está vendo que faz diferença as minhas atitudes dentro da igreja, diante do Senhor? Isso nos ensina que haverá um tempo de galardão para cristãos, tá? Nós estamos falando para fiel. A distribuição das recompensas será logo depois da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Deixaremos esse mundo, encontraremos com Jesus Cristo nos ares, iremos à casa do Pai e então haverá um momento para os galardões. Você sabe o que é galardão? Recompensa pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelos seus posicionamentos. Preste bem atenção. Apenas as obras que sobreviverem o fogo da purificação de Deus, olha, preste atenção nisso aí, e guarda, não deixa o diabo tomar isso de você, que hoje seja a mudança que você precisa para a sua vida através destas palavras. Apenas as obras que sobreviverem, ou seja, que se mantiver fiel o fogo da purificação de Deus, vão ter valor eterno e serão dignas de galardão. Você está entendendo? É aquilo que você faz, mas você não faz questão de que ninguém saiba. Você está entendendo? A mão direita não vê, não é que você não quer holofotes, aplausos, porque tem gente que faz, mas se você não botar o nome no cartaz, se você não botar o nome no negócio, se você não disser que ele for vai ao valor, tá? Fala aí, pastor. Venha mais para cá, passar aí no vídeo. Pelo menos sua voz. Vai. Para reforçar mesmo o que está falando, Mateus capítulo 6, versículo 1 está escrito assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, vírgula, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Depois no próximo culto de ensino nós vamos fazer assim, eu vou comprar outro tripé desse, a gente filma daqui para lá e o outro microfone tem que estar ativo para a pessoa falar no microfone. Amém? Vou repetir isso aí para que fique guardado. Apenas as obras que sobreviverem o fogo da purificação de Deus vão ter valor eterno e serão dignas de galardão, ou seja, de ser recompensados por Deus para as nossas vidas. Aquelas obras preciosas são conhecidas como, guarda isso aí, ouro, prata e pedras preciosas. Para que isso vai servir, pastor? Para aí que eu vou dizer a você para que vai servir. As obras
que são provadas pelo fogo da fidelidade e da obediência, são diante de Deus como ouro, prata e pedras preciosas, 1 Coríntios 3,12. E são obras que foram construídas sobre o alicerce da fé em Cristo. São aquilo que eu faço, mesmo eu achando o inimigo soprando no meu ouvido, que vai faltar. Não é? Vai faltar, mas eu faço, porque eu estou exercendo o quê? A fé. A fé é acreditar naquilo que eu ainda não consigo enxergar. É eu saber, né? Eu não sei se vou ter, mas eu faço, porque eu sei que vai haver um galardão, seja aqui ou lá, vai haver, entendeu? A minha fé é exercida em Cristo. Agora preste atenção na fé que nós dizemos ter, mas para Deus, olha o que ela representa. As obras que não serão recompensadas são chamadas de madeira, feno e palha, na mesma passagem de Coríntios, e representam não obras ruins, mas sim atividades superficiais sem valor eterno. O que isso representa, pastor, na realidade? Representa isso aqui: os galardões de Cristo, o tribunal de Cristo. Quando isso acontecerá? Você esteve comigo, você estudou aqui sobre Apocalipse em ordem cronológica. Isso será quando o Senhor Jesus vier retirar os seus fiéis da terra. Os infiéis ficarão, os fiéis subirão, e nós participaremos do tribunal de Cristo. Você está entendendo aí? Tribunal de Cristo para que serve, pastor? Para que o Senhor Jesus galardoe você pelas suas obras, que serão de ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E como elas serão representadas na minha vida, pastor? Através das 5 coroas dos galardões de Cristo. Então, é por isso que há necessidade de você ser caridoso, de você ser cooperador, de você ser servo fiel, usar de misericórdia, ser obediente e ter fidelidade na obra do Senhor. Porque quando nós estaremos, todo mundo pensa que é assim: abrir o céu, aí é só água de coco e rei. Não, não brinco com rio, não. É sério isso. Tem muita gente que acha que abrir o céu, eu vou sentar com Davi, eu vou sentar lá com muita gente diz que vai correr atrás de Eva para dar uma peia nela, né? Muita gente diz que quer ouvir Moisés, quer conhecer os heróis da fé. As pessoas acham que lá no céu nós vamos com tudo. Eu estou em Passarinhas para descansar. No céu não haverá descanso não, filho. Principalmente para os que foram fiéis e subiram. A Bíblia diz que nós desceremos mais uma vez. Para quê? Para lutar com Cristo, para expulsar os demônios e lançá-los no inferno. Você sabia disso? Nós estudamos isso aqui. Os fiéis serão soldados que descerão junto com os anjos. Então no céu não será aquele tour maravilhoso que nós achamos que vai ser sombra e água fresca, não. Você está entendendo? E haverá níveis de hierarquia. Quem alcançou maior nível alcançará maior recompensa. Entenda isso. Não é eu que vos falo, é a Bíblia que vos fala. Isso está na Bíblia, isso não é palavra do pastor Beethoven, não. Isso é palavra da salvação de Cristo para você. Não é só o direito de entrar no céu que Deus quer te dar. Deus quer te colocar em um nível diferenciado, que só é alcançado pela sua obediência aqui. Que níveis são esses, pastor? Primeiro, a coroa incorruptível ou dos vencedores, concedida ao crente que se esmera em pregar o Evangelho de Cristo para ganhar almas, de forma que, negando-se a si mesmo, despreza o próprio corpo, trabalhando arduamente em prol dos que estão se convertendo e mudando suas vidas por causa do seu testemunho de vida. Essa coroa
aqueles que se esmeram. Um Marcos Rodrigues, que desde criança já começa a caminhar, a pregar. Um Victor, não é? Os demais jovens, os obreiros da casa do Senhor, que acordem para os braços cruzados, para os meses que já se passaram, para os anos que vocês não praticam mais isso. Você está abrindo mão dessa coroa, que Deus só dará a quem se esmera. A Bíblia está dizendo a quem se esmera, ou seja, quem se esforça. Deus derramou um dom, Deus derramou uma ferramenta, Deus derramou uma autoridade para você pregar, para você falar do amor de Cristo. É dever de todo cristão. É incorruptível, pois como ouro é provado pelo fogo e permanece em suas características inalteradas, assim também o crente deve permanecer digno e fiel, inalterável, inabalável diante das provações e lutas que lhe sobrevêm. Meu Deus. Então, a primeira gripezinha, a primeira covidzinha, a primeira vacinazinha, a primeira topadazinha, a primeira fonezinha, o primeiro desemprego, a primeira porta fechada, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu quero desistir de quê? Da igreja. Quero desistir de quê? Não, eu não sirvo para isso. Serve para quê? Vai para o inferno? Porque quando você diz que não serve para isso que você chama de igreja, você está dizendo que não tem bom som, que eu sirvo é para ir para o inferno. Porque não há outro caminho, não há outro lugar. Você vai suportar ser atormentado eternamente no inferno? Se você não está aguentando nenhuma topada aqui, e como vai ser que você pedir para morrer lá, que não pode mais? Você está compreendendo o que Deus está querendo falar para você aqui hoje? Vamos lá para a segunda. E já estamos finalizando. Coroa da justiça. Paulo fala dessa coroa que é dada pelo justo juiz, porque o Senhor é justo em recompensas aquele que é fiel, aquele que guarda a fidelidade, dada ao crente que ama, deseja ensinar, deseja valorizar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Receberão esta coroa aqueles cujas vidas foram entregues inteiramente em prol do reino de Deus, e aqueles que demonstram uma ardente expectativa pela volta de Cristo e a desejam ardentemente. Terceira coroa, a coroa da vida ou dos mártires, dada ao crente que suporta com perseverança a e vai com Cristo até a morte. Por esta causa o apóstolo João diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quarta, coroa da glória ou dos bispos. Esta coroa será concedida aos pastores que desempenharem bem seus ministérios e também aquele que lideram. Presta atenção. Esta coroa será concedida aos pastores e também àqueles que. Aí isso aí é para você, presbítero, diácono, evangelista, auxiliar, líder de jovens, alguém missionário que tem uma função na igreja, secretário, tesoureiro, que lidera, que é liderança, que é para ser cabeça e não cauda. Aqueles que lideram com fidelidade sobre o povo de Deus, procurando sempre o bem das ovelhas de Cristo, sempre com o intuito de fazê-las crescer, alimentando-as na fé e no amor de Deus. Quinta e última, a coroa da alegria ou regozijo. Esta coroa será concedida aos ganhadores de alma. Paulo se refere aos irmãos que ele levou a Cristo como sendo a sua alegria e coroa. Portanto, aqueles que ganham muitas almas receberão a coroa da alegria.
cabeça, né? Totalmente. Cada dia ela sai com uma coroa diferente. Não é verdade? Fique de pé, quero orar por você. Então, irmãos, esse é apenas o primeiro módulo. Mais uns dois que